Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de resíduos sólidos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Bom, para falarmos de resíduos sólidos, nós devemos primeiro saber a diferença em relação à destinação final ambientalmente adequada desses resíduos e a disposição final ambientalmente adequada. Então, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no seu artigo 3, ela define como a destinação final ambientalmente adequada é aquela que ocorre a destinação de resíduos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Já a disposição final ambientalmente adequada desses resíduos sólidos diz respeito à distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e também minimizar os impactos ambientais adversos. Bom, a gestão de resíduos sólidos, ela tem se tornado um assunto cada vez mais complexo ao redor do mundo. E ao longo da última década, passando a demandar mais atenção por parte de todos os envolvidos. Tal fato também pode ser observado no Brasil, principalmente por influência dos princípios, diretrizes e da sistemática inovadora e arrojada trazida pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi sancionada em agosto de 2010. Então, para tanto, o conhecimento do setor a partir de dados atuais e confiáveis, assume um caráter de fundamental importância ao permitir o acompanhamento da evolução alcançada e orientar os ajustes necessários e indicar caminhos para que se viabilize a universalização e o crescimento almejados. Então, não há o desenvolvimento de nenhum setor sem o monitoramento contínuo do progresso. Então, nesse sentido, a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, eles lançaram uma edição sobre o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, trazendo uma retrospectiva dos dados da última década, cuja comparação permite uma análise histórica do setor. Então, a partir de seus principais componentes, tornando possível uma visão evolutiva e abrangente, inclusive no âmbito regional, acerca do alcance de todas as ações empreendidas e velocidade com que o setor tem se desenvolvido. Então, nesse primeiro gráfico, nós temos, de acordo com esses dados da ABRELP de 2020, nós temos um gráfico relacionado à geração dos resíduos sólidos urbanos no Brasil nessa década. Então, entre 2010 e 2019, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil registrou um considerável aumento, passando de quase 67 milhões para 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados por ano. Por sua vez, a geração per capita ela aumentou de 348,3 quilogramas por habitante ao ano para 379,2 quilos
de resíduos sólidos urbanos gerados por habitante ao ano. Então, ao analisar os dados, nota-se que ocorreram importantes mudanças no setor de resíduos ao longo de 10 anos, principalmente em decorrência da implementação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou uma década de vigência em 2020. Então, nesse período, a geração total de resíduos sólidos aumentou cerca de 19% no país, com um crescimento de 9% no índice de geração per capita. Então, uma análise regional, ela permite verificar que a região Sudeste segue como a região que mais contribuiu para a geração de resíduos sólidos no âmbito nacional. Então, houve um aumento da geração total desses resíduos sólidos durante esses 10 últimos anos. Nesse segundo gráfico, nós temos a geração de resíduos sólidos agora por região. Então, a geração total, ou seja, a quantidade de toneladas de resíduos gerados por ano. Então, nos últimos 10 anos, em azul aqui, claro, nós temos a região norte, o nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, como nós havíamos falado, nós podemos observar que houve um aumento de 2010 para 2019 em todas as regiões, houve um aumento da quantidade de resíduos sólidos gerados, de toneladas de resíduos sólidos gerados por ano, sendo essa região aqui, que é a região sudeste ainda, a campeã, ou seja, a região que produz, que gera mais resíduos sólidos. Então, nós temos aqui a geração per capita, ou seja, a quantidade de resíduos, de quilogramas de resíduos por habitante ao ano. Então, nós podemos observar aqui, 2019 também, que ocorreu um aumento nos últimos 10 anos dessa geração de resíduos sólidos, e a região sudeste aqui é a região onde ocorre a maior geração per capita de resíduos sólidos, com 449,7 quilos de resíduos sólidos gerados por habitante ao ano. Bom, nós temos aqui agora um gráfico relacionado à disposição final adequada versus a disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos no Brasil, a quantidade de toneladas por ano. Então, aqui nós temos no ano de 2010 e 2019, então nós podemos observar que nos últimos 10 anos houve um aumento tanto da destinação inadequada, passando de 25 para 29 milhões, quanto também a disposição adequada. Então, a disposição adequada de resíduos sólidos passou de 33 milhões para pouco mais de 43 milhões, ou seja, correspondendo aqui a 59,5%. A disposição final, ela é uma das alternativas de destinação final ambientalmente adequada, previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde que observadas as normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como minimizar os impactos ambientais produzidos. Então, no Brasil, a maior parte dos resíduos sólidos urbanos coletados, ele segue para a disposição em aterros sanitários, tendo registrado um aumento de 10 milhões de toneladas em uma década, ou seja, passando de 33 milhões, como nós vimos, para pouco mais de 43 milhões de toneladas. Por outro lado, a
quantidade de resíduos que segue para unidades inadequadas. Quais seriam essas unidades inadequadas? Lixões a céu aberto e aterros controlados. Também cresceu, passando aqui de 25 milhões para pouco mais de 29 milhões de toneladas por ano. Então, esses dados aqui são dados da Abrelp no ano de 2020. Bom, aqui nessa tabela nós temos, ela traz a disposição final de resíduos sólidos urbanos por região e por tipo de destinação, ou seja, tonelada por ano. Então, aqui nós temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e aqui o total, o Brasil. Então, nós temos aqui a disposição final aterro sanitário, aterro controlado e lixão, no ano de 2010. E aqui nós temos a quantidade no ano de 2019, de aterro sanitário, aterro controlado e de lixão. Então, a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela prevê que todos os rejeitos do país devem ter uma disposição final ambientalmente adequada em 4 anos. Ou seja, já passou desse período, porque se a lei foi sancionada em 2010, então o Brasil ele deveria ser, até 2014, não deveria mais ter nenhum tipo de lixão e aterro controlado. Então, essa lei, ela instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos no país, ela determina a desativação de lixões a céu aberto. Na prática, mesmo após 10 anos de implementação da lei, depois de ter expirado já o prazo, os lixões eles não foram extintos. Então, a estimativa do Ministério do Meio Ambiente é que 59% dos municípios brasileiros ainda dispõem seus resíduos em vazadouros a céu abertos ou aterros controlados, lixões com cobertura precária. Então, nós podemos observar que ao longo desses últimos 10 anos ocorreu um aumento da quantidade de disposição final de resíduos sólidos por região. Então, aqui nós, por exemplo, na Zona Norte, no aterro sanitário, nós temos aqui 1.165.810 toneladas por ano. Em 2019, esse valor aumentou para 1.683.000. Aqui nós temos a região Sudeste, que é a região que mais gera resíduos sólidos urbanos, passou de 22 milhões para, no ano de 2019, para 28 milhões em aterro sanitário, 6 milhões em aterro controlado e um pouco mais de 3 milhões em lixão. Também houve um aumento aqui de resíduos sendo dispostos em lixões, que já era para ser extinto de acordo com a lei. Então, nós vimos aqui que com relação à disposição final de resíduos sólidos por região, ao longo desses últimos 10 anos, aumentou a disposição final em aterro sanitário, que é o adequado, porém também aumentou a quantidade de disposição final desses resíduos, tanto em aterro controlado quanto em lixões, que já eram para terem sido extintos. Bom, aqui nós temos um gráfico da disposição final desses resíduos sólidos por tipo de destinação, agora aqui com relação à porcentagem. Então, por exemplo, no ano de 2010, no Brasil, a disposição final desses resíduos sólidos em aterro sanitário era 56,8%. No ano de 2019, esse valor foi para 59,5%, que é o adequado, ou seja, houve um aumento, mas esse aumento ainda é muito pequeno pela quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil. Aqui no ano de 2010, a destinação final era de 23,9% em aterro controlado. Em 2019, esse valor caiu para 23%, ou seja, praticamente continuou a utilização desses aterros controlados para a disposição final de resíduos.
E houve uma diminuição com relação aos lixões, que passou de 19,3% para 17,5%, que é o adequado que haja essa diminuição. Porém, é uma diminuição ainda muito pequena, já que essa lei já foi sancionada, já está com mais de 10 anos, e essa lei, pela lei, os municípios e estados, eles deveriam se adequar até, no máximo, 4 anos para que acabasse tanto com esses aterros controlados quanto com esses lixões. Ou seja, que a disposição final desses resíduos sólidos urbanos adequada seria a utilização de aterros sanitários. Bom, aqui nesse gráfico, ele reforça os gráficos anteriormente mostrados em relação à disposição final de resíduos sólidos nas regiões por destinação. Agora aqui nós temos com relação às porcentagens em aterro sanitário, aterro controlado e lixão. Então, observa-se que, apesar da vigência de uma lei moderna e arrojada, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que após 20 anos de discussão no Congresso Nacional trouxe uma nova sistemática para a gestão de resíduos sólidos no país, os índices apresentados, eles demonstram que ainda há grandes dificuldades para se colocar em prática os avanços planejados quanto da elaboração dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os princípios fundamentais, como a questão da redução e reduzir a geração desses resíduos, implementar os sistemas de logística reversa, aumentar a recuperação dos materiais e assegurar a disposição final adequada apenas dos rejeitos ainda estão longe de serem alcançados. Então, as dificuldades observadas e os déficits apresentados, mesmo após uma década de vigência da lei, decorrem de diversas causas, como, por exemplo, podemos citar a falta de capacidade institucional dos titulares, o não reconhecimento da importância da gestão adequada de resíduos, a ausência de instrumentos econômicos e tributários para impulsionar as melhores práticas e o subfinanciamento dos serviços. Então, os dados publicados no panorama dos resíduos sólidos no Brasil ao longo dessa última década, eles demonstram que a carência de recursos para custear as operações do setor é crônica e afeta diretamente a execução, ampliação e modernização dos serviços num período em que o aumento da geração de resíduos foi considerável. Então, demonstram também que os recursos aplicados sequer acompanharam a evolução dos índices de inflação e continuam em patamares bastante limitados, mas precisam dar conta de mais resíduos e mais atividades correlatas a cada ano. Então, em termos regionais, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte ainda registram índices baixos da média nacional de destinação adequada. Na região Norte, 79% das cidades, ou seja, 357 municípios, ainda encaminham seus resíduos para aterros controlados ou lixões. A região Nordeste, por sua vez, ela concentra o maior número de cidades com destinação irregular, ou seja, 74,6% dos municípios. E o Centro-Oeste, 65% dos municípios encaminham seus resíduos para unidades inadequadas. Essas aqui foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nas pesquisas e nos estudos de vocês.
Como informações importantes que eu sempre deixo no final das nossas aulas, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e responda a atividade avaliativa quando houver. O conteúdo da nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail ou através do WhatsApp ou do fórum de discussões lá no Google Classroom. Bons estudos e até a próxima aula!